A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos iniciar os estudos do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é um profeta exílico. O que significa isso? O povo de Israel passou por uma fase de patriarcado. Os patriarcas foram Noé, depois Abraão, depois Isaque, depois Jacó. Depois dos patriarcas, o povo de Israel foi para o Egito. O filho de Jacó, chamado José, foi enviado pelos irmãos dele para o Egito como escravo. O livro de Gênesis conta a história de José. Um dia ele teve um sonho em que ele via o sol, a lua e 11 estrelas que tinham feixes e que se inclinavam para o feixe dele. E ele contou esse sonho. E ele era o irmão mais novo dessa casa. Então os seus irmãos se iraram muito com ele, e o seu pai inclusive chegou a dizer: por acaso eu e a sua mãe e os seus irmãos nos inclinaremos diante de ti? Nessa época José era muito jovem. José tinha esse sonho e ele tinha outros sonhos e o dom da interpretação dos sonhos. Um dia, os seus irmãos estavam trabalhando no campo e Jacó, o seu pai, disse para que ele levasse alimento para os seus irmãos. Quando ele foi levar alimento para os irmãos tiveram uma ideia. Alguns deles deram a ideia de matar José. Mas o irmão mais velho, Rubem, resolveu escondê-lo em um poço. Mas quando ele foi buscar José, José já não estava mais lá, porque os irmãos tinham visto uma carruagem que estava passando em direção ao Egito e tomaram José e o venderam como escravo. Depois que José foi para o Egito como escravo, após muitos anos, Deus trouxe para José uma revelação, uma explicação, uma interpretação da revelação que o faraó no Egito teve. Ele teve 2 sonhos em que ele via 7 espigas de milho que eram muito fartas e depois 7 muito secas. Depois ele viu 7 vacas muito gordas e na sequência 7 vacas muito magras. E ele não soube o que o sonho significava. E José foi chamado para interpretar o sonho e ele disse: as 7 espigas simbolizam 7 anos de prosperidade e as 7 espigas secas simbolizam 7 anos de fome. O sonho relativo às vacas significa a mesma coisa. Os 7 anos das vacas gordas simboliza 7 anos de fartura e muita prosperidade. E os 7 anos em que as vacas dos sonhos pareciam muito magras simbolizam os 7 anos de fome que haverá sobre essa terra. Pela interpretação desse sonho, o faraó ordenou que José fosse colocado como o segundo no reino do Egito. E José trouxe a administração de abrir muitos celeiros, juntar toda a colheita dos 7 primeiros anos, de tal maneira que a colheita pudesse ser depois distribuída nos 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fome, toda a terra em volta do Egito estava passando dificuldades. E então foi nesse momento que Jacó mandou que seus filhos fossem até o Egito para tomarem mantimento ali, porque nas suas terras havia fome.
Nesse momento, José se revelou a seus irmãos, cumpriu-se aquele sonho que ele havia tido quando era mais jovem, que o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos vieram a se inclinar diante dele porque ele se tornou o segundo no Egito, após Faraó. Mas logo depois desses acontecimentos, o povo de Israel ficou durante 400 anos no Egito. Durante esses 400 anos, o povo ficou habitando no Egito, crescendo, prosperando, se fortalecendo como povo, até que os judeus cresceram tanto que já eram uma nação. E então, Faraó, de acordo com o livro de Êxodo, no capítulo 1, decidiu que as parteiras deveriam matar os meninos quando eles nascessem e deveriam deixar apenas que as meninas vivessem para que o povo do Egito não fosse dominado pelos escravos, no caso, os judeus. Nesse tempo, Deus levanta Moisés para que liberte o povo da escravidão no Egito e vá até a terra de Canaã, que era a terra que foi de peregrinação de Abraão, quando Deus tinha feito a promessa para ele que todas as terras por onde os pés dele haviam passado seriam da sua descendência. Então nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois nós temos os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, formando a nação de Israel. E nós temos um período em que José ficou como o segundo no Egito e todo o povo de Israel ficou ali durante 400 anos até que a sua descendência crescesse e se multiplicasse, conforme a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão era casado com Sara, uma mulher estéril, que não podia ter filhos e eles já estavam velhos. E Deus fez uma promessa dizendo: a tua descendência será numerosa como a areia da praia, como as estrelas dos céus, e será incontável. E Abraão perguntou a Deus como isso aconteceria. E Deus disse: eu darei um filho da sua esposa, e desse filho a tua descendência crescerá. Ele teve Isaque, Isaque casou-se com Rebeca. Mais uma vez ocorreu um desafio para a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Rebeca, a esposa de Isaque, a nora de Abraão, era estéril. Então, ele deve ter pensado: quanta dificuldade eu passei para ter Isaque, e agora Isaque se casa com Rebeca e ela é estéril. A minha nora é estéril. A mulher que casou com o meu único filho é estéril. Mas Isaque orou insistentemente a Deus, pedindo que a sua esposa concebesse. Deus ouviu a oração persistente de Isaque e Rebeca concebeu. E quando ela concebeu, ela teve gêmeos. Teve o primeiro filho que nasceu, chamado Esaú, e o segundo filho que nasceu foi Jacó. Desses dois filhos, que eram gêmeos, Jacó teve 12 filhos, que são os filhos que nós mencionamos ali. O mais novo era José, que acabou indo para o Egito. Deus honrou a promessa que fez para Abraão. Ele teve um filho, o seu filho Isaque teve 2 filhos, e o seu filho Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos prosperaram, cresceram durante 400 anos na terra do Egito, e depois Deus levantou Moisés para que eles caminhassem peregrinando pelo deserto. Essa história é contada no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. E eles cruzaram esse período de 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, Deus se revelou operando sinais poderosos. Durante o dia no deserto, ele
acobertava o povo com uma nuvem, para que o calor não os queimasse. Durante a noite, no frio, Deus se revelava como uma coluna de fogo que caminhava ao lado do seu povo durante os 40 anos em que eles estiveram lá. As suas roupas e as suas sandálias não envelheceram e Deus preparava o alimento para que eles tivessem a provisão por meio do maná, providenciando também carne, providenciando também água, para que eles pudessem caminhar no deserto. Findos os 40 anos, nesses 40 anos Deus levantou o ministério levítico, enviou os 10 mandamentos, se revelou ao povo, conversando com o povo, demonstrando o relacionamento com eles. Muitas vezes nós passamos no deserto sem entender por que estamos no deserto, mas é no deserto, quando as coisas nos faltam e que nós conversamos com Deus, que Deus vai trazendo provisão e mostrando para nós: eu estou contigo, eu te abençoo, eu sou teu pai, eu estou mais perto de você do que você pode imaginar, eu realmente estou com você. Essas foram as experiências que eles tiveram durante o tempo em que eles estavam no deserto. Eles receberam água, alimento, preservação e conservação das vestes, orientação, porque Deus constituiu a tribo de Levi como os sacerdotes que cuidariam dos sacrifícios que o povo de Israel deveria oferecer a Deus para receberem o perdão dos seus pecados. E eles receberam sinais e maravilhas durante esse período no deserto. Aprenderam, se constituíram como um povo numeroso. E aí nós temos o livro de Números, que é o quarto livro do Antigo Testamento. O terceiro livro é o Levítico. Deus constituiu a tribo de Levi, o Levítico, porque todos os ritos, como seriam feitos os sacrifícios, estão registrados no livro do Levítico. Depois, o povo foi crescendo e prosperando em números. O livro de Números conta a numeração dos filhos, dos descendentes do povo, dos 12 filhos de Jacó. Por fim, nós temos o Deuteronômio, que corresponde à segunda lei, onde Deus deixou mandamentos para o seu povo. Dentre os principais capítulos do livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Antigo Testamento, e esses 5 livros, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, correspondem à Torá, que corresponde à lei e que corresponde ao Pentateuco, porque são os 5 primeiros livros, são 5 livros que formam a Torá, que formam a lei judaica. Em Deuteronômio, o capítulo 28, Deus disse: se vocês amarem ao Senhor e obedecerem a Ele, receberão todas as bênçãos do Senhor. Mas, se decidirem desobedecer e andar longe do Senhor, receberão as maldições. Você pode perguntar: é um sistema de vingança de Deus? Onde Deus fala: se vocês não me obedecerem, eu vou fazer com que vocês sofram o mal? Não. É que só com o Senhor estão as bênçãos. Ele criou os céus e a terra e Ele é o dono do ouro, da prata, da multiplicação e da prosperidade. Então, tudo vem dele. Aqueles que se afastam dele automaticamente estão longe daquele que é dono de todas as coisas. Esse capítulo 28 é o principal, um dos capítulos mais destacados do livro de Deuteronômio. Na sequência, Moisés falece e o povo fica sob o governo de Josué. Josué passa a liderar o povo de Israel na conquista das terras de Canaã. Canaã era habitada por vários povos e Josué vai contribuindo, organizando as tribos de tal forma que elas se reúnam como exércitos para guerrear e pelejar
para a tomada das terras que foram prometidas para Abraão. Então, Moisés, podemos dizer, é o primeiro juiz. Depois da fase dos patriarcas, que foi de Noé, Abraão, Isaque e Jacó, nós temos a fase dos juízes. Temos um período de 400 anos em que o Senhor permitiu que eles ficassem no Egito para que eles crescessem em números, para que eles crescessem como povo, como nação. Depois Deus constituiu Moisés, o primeiro juiz. Os juízes eram homens levantados por Deus para julgar o povo de Israel. Eles recebiam as orientações de Deus para entregar ao povo e julgavam a nação. As causas que precisavam ser julgadas eram trazidas ao juiz, que governava, julgava e organizava o povo. Depois de Moisés veio Josué, e depois de Josué, na Bíblia, vem o livro de Juízes. Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento e conta as histórias de vários juízes que foram levantados por Deus para organizar Israel para que derrotasse os inimigos nas guerras, quando queriam invadir o terreno de Israel. Logo depois dos juízes, nós tivemos o início do reinado de Israel. O último juiz foi Samuel. Samuel, que tem o livro de 1 Samuel, onde conta a história do seu nascimento. Ele era filho de uma mulher estéril chamada Ana, que era casada com um homem chamado Eucana. Eucana era um homem que temia Deus. Ele era casado com Ana, que era estéril. Como Ana não gerava filhos, ele se casou com Penina, com quem ele tinha filhos. Uma vez ao ano, eles subiam até Siló para fazerem a adoração a Deus, onde o sacerdote era Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias. Todos os anos, quando eles iam para a adoração, Penina irritava Ana, dizendo que ela era estéril. E Eucana oferecia uma porção para Ana, para Penina e seus filhos. E a porção que Eucana dava para Ana era maior, porque Eucana manifestava o amor que tinha por Ana, oferecendo aquela porção maior para ela. E Ana reclamava com Eucana, e Eucana dizia para ela que não se preocupasse pelo fato de não ter filhos, e dizia: não te sou eu melhor do que 10 filhos, manifestando o amor que realmente tinha por ela. Mas ela estava inquieta, porque como mulher ela queria ter a maternidade. Então, um dia ela orou ao Senhor e pediu que, se o Senhor desse a ela um filho varão, ela ofereceria esse filho para que crescesse junto aos sacerdotes e servisse totalmente ao Senhor. E Deus ouviu a oração dela e nasceu Samuel. Samuel nasceu, logo depois que foi desmamado, foi deixado com Eli. Cresceu no sacerdócio, tornou-se posteriormente o último juiz da nação de Israel. Ele julgava Israel, mas no meio das dificuldades que o povo passava, de nunca terem um exército organizado, o povo foi até Samuel e disse: peça a Deus que nós tenhamos um rei, para que sejamos como todas as outras nações. Samuel ficou um pouco triste, conversou com Deus, mas Deus disse: atenda ao que o povo pede. Então foi constituído Saul, o primeiro rei de Israel. Logo depois de Saul veio o rei Davi, depois do rei Davi veio o rei Salomão. Depois do rei Salomão, o filho de Salomão, que foi Roboão, não atendeu ao pedido do povo, que queria a redução dos tributos que estavam muito pesados. Então houve uma divisão de Israel. As 10 tribos do norte constituíram o Reino do Norte, com nome Israel, com capital na Samaria. E as 2 tribos que ficavam na região sul do território eram as tribos de Judá e de Benjamim, e elas ficaram com a capital em Jerusalém.
Roboão ficou como governante do reino de Judá, na parte do sul, e Jeroboão, que era um dos servos de Salomão, assumiu o reino do norte e se tornou rei de Israel, com capital em Samaria. A partir desse momento, nós temos um povo, a história do povo de Israel seguindo de maneira paralela. O reino do norte, chamado Israel, com capital na Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá, que é constituído pela descendência de Davi. Então, depois de alguns anos, alguns reis, nós temos o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, que contam as histórias dos reis na Bíblia. Nós tivemos um período em que o povo passa a desobedecer a Deus, especialmente o reino de Judá desobedece a Deus, e Deus ordena ao profeta Jeremias que entregue um recado para o povo de Judá. Vocês serão levados como escravos para a Babilônia. Vocês ficarão no cativeiro babilônico por 70 anos, e depois o Senhor os trará novamente para essa nação. Mas vocês passarão por essa situação porque Deus vos tirou da terra do Egito, vos preparou esta terra, vos deu um reinado, um território, e vocês passaram a adorar outros deuses. E porque vocês adoram outros deuses, o Senhor vos entregará nas mãos de uma nação que virá do norte. A nação que veio do norte era a nação de Nabucodonosor, a Babilônia. E de fato, Jeremias sofreu, porque ele entregava os recados dizendo que Deus faria isso, e os outros profetas diziam para os reis que tudo o que ia acontecer era que que Judá conseguiria vencer os seus inimigos e eles não perderiam o seu território. Jeremias ficou isolado, foi agredido, foi colocado na prisão, a própria família dele duvidava dele, houve uma trama para matarem Jeremias, para que ele não falasse mais aquelas palavras que o Senhor ordenava que ele entregasse para o povo, mas Jeremias foi firme e entregou todos os recados, as profecias que Deus ordenou que ele entregasse, que estão registradas no livro do profeta Jeremias. E depois que ele entregou os seus recados, aquilo que ele disse que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Nabucodonosor invadiu Judá, queimou a cidade de Jerusalém, tomou os tesouros do templo, levou para a Babilônia, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois nós temos o livro de Daniel, que conta como Daniel e os seus amigos se tornaram importantes no reinado de Nabucodonosor na Babilônia. E Ezequiel é um profeta contemporâneo de Daniel. Ele escreve o seu livro no cativeiro, e as profecias e os recados que ele recebe de Deus são apresentados a ele próximo ao rio Quebar. Ele foi contemporâneo de Daniel, mas a diferença entre Ezequiel e Daniel é que Daniel e seus amigos cresceram no palácio, cresceram junto a Nabucodonosor, ficavam exercendo posições de governo, de influência política, realizando trabalhos ligados ao governo. Tanto que quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos que ele e os seus amigos foram elevados a cargos. E Daniel, no capítulo 6, inclusive, é uma das pessoas que o rei Dario, que depois foi um rei persa, que dominou a Babilônia, quis constituí-lo como o chefe dos presidentes das províncias da região da Babilônia. E por esse motivo, aquelas pessoas que invejavam Daniel armaram uma cilada para que ele fosse lançado em uma cova com leões, para que ele fosse morto dessa forma. Isso está registrado no capítulo 6
do livro de Daniel. Agora, Ezequiel, por outro lado, estava próximo ao rio Quebar. Ele também estava no cativeiro babilônico, mas o Senhor usa Ezequiel como profeta. Ele recebeu muitas visões. O livro de Ezequiel, como nós vamos ver, é um livro que traz muitas visões. Ezequiel teve muitas visões a respeito das coisas do reino de Deus. Deus comunicou muitas coisas para Ezequiel por meio de visões. Então, quando nós dizemos que Ezequiel é um profeta exílico, nós dizemos que ele é um profeta do exílio. Ele é um profeta que estava nesse período do cativeiro babilônico. Depois, nós temos outros livros na Bíblia que se referem a fatos posteriores ao cativeiro. O profeta Ageu e o profeta Zacarias são profetas que foram usados por Deus para entregar as mensagens de Deus ao povo que estava retornando do cativeiro. Depois de Dario, Deus levantou um rei chamado Ciro, e o rei Ciro disse que o povo de Israel, o povo de Judá, poderia voltar para as suas terras. Nós temos depois o livro de Neemias e o livro de Esdras. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e ele foi um dos que foram enviados para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que ele fez em 52 dias. E Deus começou a reorganizar a terra de Jerusalém para que eles pudessem voltar. Então nós temos um período pré-exílico, que é antes do exílio. Jeremias faz parte desse período, mas Jeremias ele é pré-exílico, ele é antes do exílio, mas ele chega a vivenciar, a ver o que ele entregou de recado acontecendo. Depois nós temos o período exílico. Daniel viveu o exílio, Ezequiel viveu no exílio, e depois nós temos um período pós-exílio, em que nós temos o retorno do povo de Judá para a sua terra. E aí nós temos o profeta Ageu e o profeta Zacarias sendo usados por Deus para que o povo ganhasse força para reconstruir o templo, para que eles pudessem reconstruir a adoração a Deus e seguirem a Deus. Então Ezequiel é um profeta exílico. Ele estava no período do cativeiro babilônico. E ele escreve aqui, feita essa observação aqui, eu gastei aqui 27 minutos, 28 minutos para fazer essa introdução. E agora nós vamos ler o Ezequiel capítulo 1. Está escrito aqui, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, veja que ele fala, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Como eu falei, Ezequiel, ele tem muitas visões. Nós vamos ler aqui os capítulos de Ezequiel e vamos ver. Deus trazia muitas revelações para ele por meio de visões. No versículo 2, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então era o 5º ano que eles estavam como escravos. Eles ficaram como escravos durante 70 anos. Aqui era o 5º ano da escravidão do rei Joaquim diante do governo de Nabucodonosor da Babilônia. No 5º dia do 4º mês, ele teve uma visão. Ele estava no meio dos cativos junto ao rio Quebar. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Os caldeus são os babilônios. Então, a Caldeia, a região da Babilônia, era a região governada por Nabucodonosor. Então nós vemos aqui, nesses 3 primeiros versículos, que foi no 5º ano, no 5º dia do 4º mês, no 5º ano da escravidão, do cativeiro do rei Joaquim, que Deus começou a trazer visões para Ezequiel. E nós vemos no versículo 3 que Ezequiel já tinha uma experiência
sacerdotal. O pai dele era sacerdote. Então, isso significa que Ezequiel tinha conhecimento a respeito dos ritos, a respeito de tudo que se relacionava ao serviço de adoração ao Senhor. Ele era filho de um sacerdote. Versículo 4: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Versículo 5: E do meio dela, né, e do meio dessa, veja, ele viu um vento vindo do norte, viu uma grande nuvem, né? E no meio dessa nuvem, em volta da nuvem, tinha fogo. E o fogo ficava se movimentando, ficava se revolvendo. E junto, ao redor da nuvem, tinha um resplendor, uma luz que brilhava, né? E no meio uma coisa como de cor de âmbar, né? No meio do fogo que havia em volta dessa nuvem, né? Então veja, tinha uma nuvem, tinha um fogo que se mexia, um fogo que se revolvia, e tinha também um resplendor, né? Três coisas ao mesmo tempo, né? A nuvem, o fogo e o resplendor. E no meio do fogo tinha uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo. E do meio dela, dessa coisa que tinha cor de âmbar, né, saía a semelhança de 4 animais. E essa semelhança era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Versículo 6: E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Versículo 7: E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Versículo 8: E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Versículo 9: Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Versículo 10: E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia todos os 4. Versículo 11: E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Versículo 12: E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Versículo 13: E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Versículo 14: E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. Versículo 15: E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Versículo 16: O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra. Versículo 17: Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Versículo 18: Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Versículo 19: E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra,
elevavam-se também as rodas. Versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Versículo 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Versículo 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Versículo 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o rosto de uma banda, e cada um tinha outras duas, que o cobriam da outra banda. Versículo 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas armas. Verso 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Versículo 26. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Versículo 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Veja que no versículo 28, quando ele fala sobre como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, ele está falando do arco-íris. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Verso 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Versículo 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que o cobriam da outra banda. Verso 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Verso 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Verso 26. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Versículo 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem
no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Vamos entrar aqui no capítulo 2 para vermos o que aconteceu, né? Capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vamos ler só esses 2 versículos do capítulo 2, porque esse capítulo 1, como nós vimos aqui, né, era o dia 5 do 4º mês do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim na Babilônia, e Ezequiel estava junto ao rio Quebar. E ele estava ali no rio Quebar, e nesse dia, que é o dia 5, né, do 4º mês, no 5º ano do rei Joaquim, ele estava olhando, e a visão que ele teve foi de um vento impetuoso que veio do norte. Esse vento veio trazendo uma grande nuvem. Junto com a nuvem, ele via um fogo em volta da nuvem que se revolvia, e também, né, em volta desse fogo e dessa nuvem havia um resplendor em volta dela. Nós podemos dizer que Deus aqui estava trazendo uma visão para Ezequiel, dizendo que essa nuvem, ela representa a presença de Deus. E o vento tempestuoso simboliza a ação do Espírito Santo. Sempre que a Bíblia fala a respeito de um vento que veio, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito veio como um vento impetuoso que tomou conta da casa. Então, podemos dizer que Ezequiel estava entre os cativos na Babilônia, e ele faz o registro de que foi no 5º dia do 4º mês do ano 5 em que o rei Joaquim governava, seria o rei de Judá, que eles estavam como escravos. Era o 5º ano do cativeiro, e foi esse dia. Ele registra esse dia nos primeiros 3 versículos porque esse dia é marcante, porque esse dia é o dia especial, é um dia em que ele estava junto ao rio Quebar e de repente ele teve a primeira visão. E nessa primeira visão que ele teve, ele via que um vento tempestuoso trazia uma nuvem. Ou seja, Ezequiel estava parado entre os cativos na Babilônia, mas de repente o Espírito Santo veio para dizer: agora você vai ser levantado como profeta. Agora vai acontecer um mover, vai acontecer um movimento, vai acontecer alguma coisa nova na sua vida que você ainda não viu. Então o vento, quando ele viu aquele vento tempestuoso, Deus estava falando para Ezequiel: agora você vai ver o que a ação, o mover do Espírito Santo vai realizar sobre você. E o Espírito veio carregando a nuvem, e a nuvem veio até ele. Então, versículo 4 aqui, ele viu uma grande nuvem. A nuvem aqui representa a presença de Deus. No meio, em volta dessa nuvem, havia o fogo. Deus, ele é fogo consumidor. Lá no Levítico, a Bíblia fala que ele é fogo consumidor. Também, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 14 e também no versículo 15, existe uma descrição quando João vê Jesus. E Jesus aparece como aquele que tem o cabelo branco como a lã e como aquele que tem olhos como chama de fogo. E esses olhos, como chama de fogo, são novamente referidos no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 12, também se refere a Jesus como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. E também
No capítulo 19, nos versículos 11 a 16, Jesus é retratado como aquele que vem montado em um cavalo branco, que lidera um exército celestial e que tem olhos como chama de fogo. Então, o fogo que vem no meio da presença de Deus, que é simbolizada por essa grande nuvem, e ela é grande porque a presença de Deus é grande, Deus é grande, ela vem com um fogo que se revolve, porque é um dizer de Deus, que o Espírito Santo está trazendo a presença de Deus, e com ele vem também os olhos de Deus, que contemplam tudo o que está acontecendo com o povo de Judá naquele cativeiro. E ao redor da nuvem, aí nós estamos lendo o versículo 4 aqui em cima, havia um resplendor ao redor dela. O resplendor, né, simboliza a glória de Deus. Deus está com a sua presença na grande nuvem. Deus está contemplando tudo o que está acontecendo com o povo de Judá nesse cativeiro, porque ele vê todas as coisas, o fogo. E Deus está com a sua glória, com o seu resplendor, chegando diante de Ezequiel. E no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Essa coisa que tem cor de âmbar, que sai do meio do fogo, simboliza a transcendência de Deus. No meio da presença dele, que é manifestada pela nuvem, no meio do fogo, que representa o que o Senhor vê, ele vê todas as coisas, nada se oculta diante dos seus olhos. No meio do resplendor, que significa a glória dele, também vem uma coisa como que cor de âmbar, ou seja, vem o transcendente, o sobrenatural, o divino. Ele está acima daquilo que a natureza humana pode compreender, e ele vem com a sua presença, com o seu poder, o seu conhecimento a respeito de todas as coisas, simbolizada pelo fogo, vem com toda a sua glória, e ele vem com a sua transcendência, com a sua majestade, com o seu poder de operar aquilo que é sobrenatural. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Estamos entrando no versículo 5 agora. Então, nós tínhamos 4 animais, e esses 4 animais, eles tinham a aparência de um homem, a semelhança de um homem. E esses 4 animais, eles tinham 4 rostos, e cada um deles tinha 4 asas, e os seus pés eram pés direitos. Quando todos esses quatro seres viventes, eles na verdade, eles representam Deus. Deus está se fazendo representar pelos 4 seres viventes. O número 4 na Bíblia significa completude, significa o que é completo. Nós temos 4 estações que completam um ano. Nós temos 4 pontos cardeais: o norte, o sul, o leste e o oeste. Quando da criação, nós também temos os 4 evangelhos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram os 4 evangelistas a quem Deus deu a revelação para que falassem a respeito da pessoa de Jesus, trazendo na palavra o conhecimento a respeito do Deus Filho. Por essa razão, os teólogos dizem que essa passagem, quando fala desses 4 seres viventes, ele está anunciando que Deus se revelaria de forma completa. Jesus se revelou de maneira completa, preparando 4 evangelistas para que falassem a respeito de Cristo, mostrando que ele realmente é o Filho de Deus, mostrando que ele é completo. E também existe uma passagem em Apocalipse, no capítulo 7, que menciona a existência de 4 anjos segurando os 4 ventos da terra.
Nós podemos também dizer que o quadrado, ele tem uma forma geométrica com 4 lados iguais, o que significa perfeição, significa estabilidade, significa segurança, significa ordem, significa que Deus é realmente justo. Então, esses 4 seres viventes, eles representam uma pessoa, eles representam Deus. E eles tinham 4 rostos, um de leão, um de boi, um de homem e um de águia, porque esses 4 rostos simbolizam as formas como Deus se manifesta. Ele se manifestou como homem porque ele assumiu a forma de homem. Cristo encarnou como homem. Ele veio como leão, o leão da tribo de Judá, que veio para derrotar as obras das trevas. Ele é o leão que combate o combate contra Satanás. Ele se revela como boi, porque ele realizou o trabalho de carregar a carga dos nossos pecados. E ele se revelou como águia, porque ele veio das alturas para trazer a salvação para a humanidade. E no versículo 7, nós vemos que os seus pés, os pés desses 4 seres viventes, eram pés direitos. Os pés direitos simbolizam que a justiça de Deus, ele não tem nada que seja torto, ele não tem nada que seja errado. Quando Deus firma os seus pés sobre a terra, ele firma para estabelecer justiça. E no versículo 7 ainda, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra. Aqui a planta do pé de uma bezerra é para mostrar firmeza. E luziam como a cor de cobre polido. Quando essas plantas dos pés brilham, as plantas dos pés servem para nos dar estabilidade, para nos dar firmeza, para nos dar segurança quando caminhamos. Significa, e quando essa planta dos pés se revela como uma cor de cobre polido, significa que Deus, que aqui está, são 4 seres viventes, mas esses 4 seres viventes são apenas um só. Eles simbolizam Deus. Os 4 rostos que os 4 seres viventes têm também simbolizam apenas uma pessoa só, que é Deus. Ele se revela como homem encarnado, como leão que lutou a batalha para nos trazer a salvação, como boi que carregou os nossos pecados e como águia que veio dos céus para trazer a salvação. E esse mesmo homem, quando ele vem sobre a terra, a planta dos seus pés traz firmeza e estabilidade. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. As asas, aqui do versículo 8, nós sabemos que as asas trazem velocidade, permitem que existam voos. Então, Deus aqui estava dizendo, quando eu quero fazer justiça, eu posso ser veloz em fazer a justiça. As asas são velocidade e mobilidade. E as asas também significam proteção. Deus pode trazer refúgio e proteção usando as suas asas. E as mãos, elas significam que Deus pode agir. Ele pode se mover com as asas para onde ele quer, e ele tem mãos porque ele pode colocar as mãos e agir e fazer serviços. Ele pode realizar o que ele quiser, quando ele está disposto a executar a sua vontade, ele a realiza como ele quer. E as mãos
também simbolizam a criatividade de Deus. Deus criou os céus e a terra. Deus pode criar a situação que Ele quiser criar, para fazer com que a vontade dele se faça. No versículo 9, fala assim: uniam-se as suas asas, uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Quando Deus está fazendo alguma coisa, Ele faz de maneira reta. Ele determina qual o propósito que Ele tem. Quando Ele estabelece juízo e justiça, Ele sabe como Ele vai aplicar esse juízo e essa justiça. E quando Ele está determinado a fazer alguma coisa, assim como esses seres viventes tinham as asas unidas uma à outra e não se viravam quando andavam, mas andavam diante do seu rosto, assim também é Deus. Versículo 10, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Isso eu já falei, o que significa cada um desses rostos, né? E versículo 11, o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha duas asas juntas, uma a outra, e duas cobriam os corpos deles. Deus, as asas servem para que Deus, simbolizam que Deus tem mobilidade e velocidade para executar aquilo que Ele quer executar, e quando as asas são usadas para cobrir os seus corpos, os corpos desses seres viventes, quando Deus quer encobrir o que Ele vai fazer, Ele determina que a vontade dele será encoberta e o homem não pode saber o que ele vai fazer. Então Deus, quando ele quer se revelar, ele se revela. Quando ele não quer dar conhecimento ao homem do que ele fará, ele cobre o seu corpo. E aí vem aqui versículo 12, cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Então nós vemos aqui que esses quatro seres viventes eram guiados pelo Espírito. Os quatro seres viventes são apenas a mesma pessoa, são a representação do Senhor, e o Espírito anda com o Senhor. Então aonde o Espírito vai, o Senhor vai, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Eles fazem tudo sempre no mesmo propósito, na mesma direção. Então quando o Espírito ia para um lado, os quatro seres viventes, que são na verdade um só, vão para a mesma direção. Não se viravam quando andavam. Versículo 13, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes. Então esses animais, que são o rosto de leão, de homem, de boi e de águia, o parecer deles era como de fogo ardente. Por quê? O Senhor, tem olhos como chamas de fogo. Ele é fogo consumidor. Em Levítico ele se revela como fogo consumidor. O Senhor é fogo consumidor. Ele queima tudo aquilo que quer se ocultar de diante dele. Então, como uma aparência de tochas, o fogo corria por entre os animais e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Isso fala da glória de Deus. O relâmpago fala a respeito do poder de Deus, da força que ele tem, de que ele pode fazer tremer a terra, pode fazer estremecer toda a estrutura de tão poderoso que ele é. Versículo 14, e os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. Versículo 15, e vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus quatro rostos. Versículo 16, e o aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio da outra roda. Versículo 17, andando elas andavam pelos quatro lados deles, não se viravam quando andavam. Versículo 18, essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas.
Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Então aqui essas rodas, elas simbolizam mobilidade. Essas rodas tinham uma roda dentro das outras rodas. Isso significa roda. A roda é uma ferramenta que nós usamos para nos locomover, para ir para algum lugar de forma mais tranquila. Então essas rodas que estavam debaixo dos 4 seres viventes, na verdade simbolizam que quando Deus quer caminhar para uma direção, ele caminha para a direção que ele quer. Então essas rodas caminhavam para os 4 lados e caminhavam em concordância para o lugar onde os seres viventes caminhavam. Isso significa que Deus faz tudo de maneira correta. Nada fica fora de lugar. Quando o ser vivente, o Senhor, estabelece que ele vai tomar uma direção, as rodas não vão se desviar para nenhuma outra direção. Elas vão caminhar exatamente para onde o Senhor determinou que o seu propósito deve seguir. E nessas rodas havia olhos ao redor. A parte final do versículo 18. No meio das rodas haviam olhos. Havia vários olhos. Deus está falando aqui que por onde o Senhor passa, por onde ele anda, ele vê tudo. Nada escapa aos olhos dele. Versículo 19. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. É o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que trouxe a nuvem, que estava coberta de fogo, que estava coberta de resplendor, que estava com uma coisa meio de cor âmbar, simbolizando a presença de Deus, simbolizando que ele tem o conhecimento de todas as coisas, porque os seus olhos são como chamas de fogo, simbolizando a glória de Deus e a sua majestade, simbolizando aquela coisa cor de âmbar, a pureza do Senhor e o seu poder. Depois, os 4 seres viventes, todos eles com as 4 faces, simbolizando as 4 obras que Deus realiza, simbolizando que os 4 seres viventes são um só, que ele representa a completude, a plenitude, que seriam os 4 evangelistas que comunicariam a plenitude de Cristo, que os seus pés eram direitos, revelando que ele é sempre direito, ele é sempre correto e justo. A planta dos pés parecendo o cobre, né? Reluzente, simbolizando que ele traz a verdadeira justiça. E para onde eles caminhavam sempre de maneira direita, significando a justiça de Deus. E logo abaixo dos seres viventes, essas rodas. Uma roda com outra roda. Uma roda com outra roda dentro mostra um mistério. Muitas vezes nós queremos saber para onde Deus vai caminhar na nossa vida, qual a rota que ele vai tomar. Mas uma roda dentro da outra roda significa quando nós pensamos que o nosso caminho, a nossa vida está indo por um lado, Deus está trazendo uma outra rota para a nossa vida. E aqui nós lembramos de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, quando fala assim que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes, nós pensamos que Deus vai para um lado, mas Deus vai para o outro. E por onde Deus vai indo nessas rodas, quando essas rodas estão cheias de olhos, Deus sabe quais as rotas que ele está passando e tudo o que acontece à volta no caminho. Versículo 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. O Espírito Santo, ele está acompanhando o Senhor em tudo aquilo que ele realiza. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando sempre juntos. Eles trabalham sempre em concordância. Então, tudo aquilo que os seres viventes estão fazendo, que as rodas para onde elas vão, o Espírito está acompanhando tudo aquilo que está sendo feito.
E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Veja, sobre as cabeças dos animais, desses seres viventes, estava a semelhança de um firmamento, ou seja, era como se houvesse um céu ali. Quando as cabeças dos animais estão na altura dos céus, as cabeças dos animais, na altura dos céus, simbolizam esses seres viventes são realmente Deus. Por isso que eles estão na altura dos céus. Por isso que na visão, Ezequiel vê que sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamentos como um aspecto de cristal terrível. O cristal simboliza a pureza. E quando ele fala que é um cristal terrível, dá de entender que ele via sim, é um cristal que é incrível, que está por cima da cabeça desses seres viventes. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que o cobriam da outra banda. Então nós vemos, as asas estavam debaixo do firmamento, porque as asas, como eu falei atrás, simbolizam a mobilidade, a rapidez, a velocidade, quando Deus estabelece que vai fazer alguma coisa sobre a terra, com a qual ele pode fazer. Ele pode usar essas asas para fazer o que vai fazer de maneira rápida e veloz, e ele pode usar também para cobrir aquilo que ele vai fazer, quando ele quer encobrir aquilo que ele fará do ser humano. Versículo 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixava suas asas. Quando Ezequiel fala que ele ouviu o ruído das asas, como o ruído de muitas águas, ele está dizendo, quando as asas começam, quando o mover de Deus começa a acontecer sobre a terra, quando as asas começam a trazer velocidade, mobilidade, realização, materialização do plano de Deus, ele escutou o ruído de muitas águas. O ruído de muitas águas simboliza exatamente o Senhor. Ele falou, era como a voz do Onipotente. Ou seja, quando Deus resolve usar as suas asas para fazer, quando ele resolve fazer alguma coisa, ele via o estrondo, ele via o poder daquilo que estava acontecendo. Versículo 25, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento, ou seja, na altura dos céus, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, os seres abaixavam suas asas. Ou seja, quando Deus para de fazer alguma coisa, existe o tempo em que Deus dá um tempo daquilo que ele está fazendo. Então ele ouviu uma voz, e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono. Veja o que Ezequiel vê. Deus foi trazendo a visão para ele aos poucos. De repente ele viu ali no meio, ele viu que acima no firmamento havia um trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar. A cor de âmbar representa pureza, representa majestade, representa glória. Então ele viu como uma cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. O fogo aqui fala a respeito de esse ser que ele vê no trono, representa o Senhor. Ele vê ele como semelhança de fogo, ele é Deus. Ele vê o resplendor ao redor dele, ele é cheio de glória. E o versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, esse arco é o arco-íris, né? Assim era o aspecto do resplendor em redor. Quando Deus mostra o arco-íris, o aspecto semelhante ao arco-íris, Deus está dizendo assim, eu sou aquele que fiz o pacto com a humanidade. Eu sou aquele que mandou o dilúvio. Eu sou aquele que determinou que esse arco seria o pacto da aliança para nunca mais matar a humanidade pelos seus pecados em razão por meio das águas.
Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Toda essa visão misteriosa que ele tem serve para revelar que ele teve um encontro com o Senhor. O Espírito estava junto, porque nós vimos aqui que o Espírito trouxe, veio por meio de um vento tempestuoso trazendo a nuvem. Na nuvem estava a glória de Deus. E depois, no final da visão, ele vê o Senhor, Jesus ali, na sua glória. E esse ser que é o Senhor vem e fala para ele, capítulo 2, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, na verdade, o capítulo 1 mostra como Deus tem poder sobre todas as coisas da terra. Foi essa visão que ele tem dos 4 seres viventes, na realidade simboliza o Senhor Jesus. E simboliza o 4, que é a completude. Os 4 rostos simbolizam a obra completa de Jesus Cristo. Ele encarnou como homem, ele se sacrificou como o boi carregando os pecados da humanidade. Ele, enquanto homem, lutou e venceu, derrotou Satanás. E agora o inimigo está debaixo dos nossos pés e ele veio do céu. Ele estava nas alturas como águia e ele veio do céu para trazer a salvação. E esses 4 seres simbolizam os 4 evangelhos. João simboliza o evangelho simbolizado pela águia, porque ele revela o Jesus divino, o Jesus que veio do céu. Lucas revela Jesus como o boi, aquele que carregou os pecados da humanidade. Marcos revela Jesus como o leão. Ele apresenta de maneira como o sacrifício dele foi eficiente e eficaz para trazer salvação, assim como o leão é eficiente e eficaz no seu golpe. Assim também ele escreveu de maneira objetiva sobre a obra redentora de Jesus. E Mateus representa o Jesus homem, o Jesus que nasceu da Virgem Maria, que veio da descendência de Davi para encarnar e trazer a salvação. Então, ele viu Jesus e Jesus, nesse tempo, vem e fala. Tem um encontro com Ezequiel e diz para ele, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Quando o Senhor fala conosco, ele derrama sobre nós o Espírito. Ele falou lá em João 16 que quando ele fosse embora, ele iria embora e depois deixaria como herança o Espírito Santo, para que todo aquele que nele cresce receberia o Espírito Santo. Nessa época de Ezequiel, quando nós estamos falando do Antigo Testamento, Deus manifestava o seu Espírito e o seu poder sobre algumas pessoas. No tempo em que nós estamos vivendo, que é o tempo depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Todo aquele que acredita e recebe a Jesus como Senhor e Salvador tem a prerrogativa, o privilégio de receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de nós. Na época de Ezequiel, na época do Antigo Testamento, o Senhor se manifestava para algumas pessoas. Ele escolhia os profetas, escolhia os juízes e dava a eles um encontro especial com ele. Então essa pessoa, o profeta, recebia a presença do Espírito e era aquele por meio de quem Deus falava com o seu povo e com a terra. Nos dias atuais cumpriu-se a profecia que foi dita pelo profeta Joel, no capítulo 2, quando fala que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os velhos sonharão e os jovens teriam visões. Tudo isso acontece nos últimos dias. Os últimos dias começaram quando Jesus veio sobre a terra. Logo que Jesus veio e cumpriu o seu propósito, quando ele encarnou e ele morreu, e ele ressuscitou, ele disse: agora inauguraram-se os últimos dias.
preguem a palavra do Senhor, porque agora foi marcada a hora em que o Filho voltará no meio das nuvens para buscar a sua igreja. Então, nos últimos dias, que são os dias após a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Todo aquele que aceita e recebe Jesus como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo e tem Deus morando dentro de si. E isso não é privilégio ou prerrogativa de um ou outro profeta, ou juiz, ou sacerdote, mas de toda e qualquer criatura que aceitar a Jesus e recebê-lo como Salvador recebe Deus morando dentro de si. Então essa é a meditação no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, né? Se você gostou dessa explanação, desse vídeo, né? Curte, e se você conhece outras pessoas que querem ter mais conhecimento a respeito da palavra, compartilhe com essa pessoa. Se existem algum comentário que você queira fazer, deixa aí o comentário para nós podermos continuar estudando, conhecendo e entendendo mais as coisas do reino de Deus. Graça e paz de Jesus Cristo. Amém.